Fala galera concurseira, professor Renato Brenar, estamos de volta aqui, terças com o prof. E, segundo aí a escolha de vocês, galera, o assunto de hoje, de olho na tela, vem que vem, vamos manobrar. Espécies de autarquia. E diga-se de passagem, um assunto muito bem escolhido, né? Não tornando o outro menos importante, mas espécies de autarquia é muito bacana, pessoal, porque existem muitas peculiaridades sobre isso. Por exemplo, você sabia que consórcio público pode ser considerado uma autarquia? Uma agência reguladora, uma agência executiva? Então, galera, isso é muito importante porque as provas, em especial bancas como FGV, Sebrasp, FCC, vem trazendo isso à tona, essas espécies de autarquia. Veja bem, galera, o nosso intuito aqui é apresentar as espécies e dar as principais características, tá bom? Porque, por exemplo, quando você pega a agência executiva, quando você pega os consórcios públicos, por exemplo, há leis específicas que tratam desses institutos, tá? Respectivamente, a Lei 9649 de 98, que trata da questão das agências executivas, e a Lei 11.107 de 2005, que trata dos consórcios públicos. O nosso intuito não é falar da lei, e sim trazer o conceito e características desses institutos quando autarquias. Beleza? Então, sem mais delongas, vem que vem. Antes do vídeo, galera, antes de continuar assistindo, dê aquela moral, ativa o sininho aí, ó. Dê uma curtida se você está curtindo os conteúdos, está curtindo essa Terças com o Prof, né? Aulas gratuitas aqui no YouTube para vocês que estão se preparando para os mais variados concursos do Brasil. Então, de olho na tela, vem que vem, vão manobrar. Tá aí, galera. Espécies de autarquia. Pessoal, antes da gente adentrar, na verdade, as espécies, vamos fazer uma revisão sobre o que vem a ser a autarquia? Então, vem que vem, galera. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Olha só. Pessoal, isso aqui é uma expressão que vem do latim. Logicamente, né, o direito tem muita pegada no latim, no grego, né? Que vem do latim também, que faz referência à autarquia. Eu confesso que concursos mais complexos, né, assim, concursos mais aprofundados, que cobram esse tipo de expressão. Longa manus. O que é isso? Grande manga, grande braço, é uma extensão. Então, galera, olha só. A autarquia, ela se parece e muito com as pessoas jurídicas que pertencem à administração direta. Ou seja, né, os entes federados, União, Estados, DF, município. Então, a doutrina, a jurisprudência entende que o fato da autarquia ser praticamente igual, né, nas características que a gente vai ver, a essas pessoas da direta, é como se a autarquia fosse uma extensão dessas pessoas, um braço. Por isso, longa manus. Então, se você vir essa expressão com relação à administração pública indireta, saiba que a questão está se referindo à autarquia. Então, a autarquia é a longa manus do Estado, é a extensão, é um braço do Estado pela grande semelhança com as suas características, beleza? E as características vimos em vídeos anteriores, não é isso? Quando a gente falou das personalidades jurídicas das pessoas da indireta. Então tá lá, pessoal. A autarquia adota personalidade de direito público. Tá aqui, ó. E por ser de direito público, ela é criada por lei, sabendo que a sua prova pode trazer a expressão instituída por lei, é a mesma coisa. Dentro dos seus quadros existem cargos públicos, que nós já vimos, né? Que cargo público, só acrescentando aqui, os cargos públicos, deixa eu botar outra cor aqui, de bonitinho aqui para separar. Os cargos públicos, galera, eles podem ser efetivos ou em comissão, ou comissionados. Sempre lembrando que, fazendo aquela analogia, pessoal, comissão na vida real. Comissão, você que trabalha por comissão. Comissão é sempre? Não, né? Então, uma coisa que vem fácil, mas também vai fácil. Então, é um modo maneiro de você decorar qual dos cargos públicos exige-se a aprovação em concurso público. Pô, quando eu falo que uma coisa é efetiva, é uma coisa mais firme, né? Então, exige o quê? Uma peculiaridade, né? Uma complexidade maior, que é o concurso público. Então, cá para cá, traz para cá.
Falou em cargo efetivo, realização de concurso público prévio. Falou em cargo em comissão, tudo que vem fácil, vai fácil. É aquele cargo de livre nomeação, mas também de livre o quê? Exoneração. Beleza? Então tá aí. E aí, pessoal, as pessoas que adentram aos quadros das autarquias, ou seja, pertencem, tomam posse de cargo público, elas se tornam, nesse momento, servidoras públicas que serão regidos por um estatuto. Cada ente federativo tem o seu estatuto, né? Lógico que União só tem um, porque União é só uma, mas estados e municípios, cada um tem o seu próprio estatuto, que vai trazer os direitos e deveres dos seus servidores, beleza? As autarquias são conhecidas como serviço autônomo, desempenham uma atividade típica de Estado, o que significa dizer que elas jamais vão explorar a atividade econômica. Beleza? Ou como sua prova pode colocar, vamos só enriquecer aqui o nosso quadrinho. A sua prova pode colocar, em vez de explorar a atividade econômica, ela pode botar assim, ó, não atua no domínio econômico. É a mesma coisa, beleza? Falar que a autarquia não atua no domínio econômico e falar que a autarquia não visa lucro, não explora atividade econômica, quer dizer a mesma coisa, beleza? E aí, galera, eu faço um apelo para vocês. Olha aí o apelo do prof, ó. Galera, dê uma lidinha, custa nada, né? Você que tá aí, tranquilo, né? Final de semana ou durante a semana, sobrou aquele tempinho do almoço. Dá uma olhadinha lá, ó. Decreto-Lei 267, especificamente o artigo 5º. Que, galera, esse decreto-lei, ele traz a organização da administração pública federal. Mas, professor, meu concurso é estadual, é municipal, é distrital. Não tem problema, galera. Aquela forma de organização que está no artigo 5º, ela é comum para todas as pessoas, para todos os entes federativos, beleza? Então lá ele vai trazer a definição de autarquia, de fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, que é a organização da administração indireta que é comum a todos os entes federados. Então não tem problema se você está fazendo concurso, né, em esferas diferentes, não tem problema. Dá uma olhadinha lá no artigo 5º, hein, galera? Porque o artigo 1º, 2º, ele vai trazer coisas específicas da organização federal. Se você vai fazer com um concurso público, por exemplo, para o CNU, né, que é o Concurso Nacional Unificado, para o Cefet, que é um ente federativo, né, é uma entidade administrativa, uma autarquia federal, aí sim vale a pena você dar uma lidinha. Agora, você que não vai fazer concurso federal, atenta-se somente ao artigo 5º, tá? Nos 4 incisos do artigo 5º, ele faz alusão a cada uma das pessoas da indireta. Então, a sua prova pode simplesmente pegar aquele conceito e jogar na tua prova. Beleza? Show de bola? Então tá aí o apelo do prof, leitura do artigo 5º do Decreto-Lei 267. Vá ao site do Planalto, galera, que tem lá tudo bonitinho para você acompanhar, beleza? E aí chegamos às espécies de autarquia. Professor, existem várias espécies? Sim. Vamos pontuar aquelas que mais caem em prova, galera. A fundação pública é uma espécie de autarquia. Professor, mas espera aí. Outro vídeo, inclusive vídeo passado, você falou que a fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. Se ela é uma espécie de autarquia, por que ela adota a personalidade de direito privado e não a de direito público? Galera, vamos lá. Recapitulando. Se a sua prova perguntar a natureza jurídica de uma fundação pública, regra, direito privado. Inclusive o decreto-lei traz isso. Trata a fundação pública como direito privado. A própria Constituição trata a fundação pública como direito privado. Para você, a regra é o seguinte: somente a autarquia é de direito público. Beleza? Show de bola? Mas a doutrina, através de estudos, né, aprofundados, viu que, excepcionalmente, uma fundação pública pode adotar a personalidade de direito público. Então vamos lá. Se a sua prova quiser cobrar sobre a fundação pública de direito público, o enunciado vai deixar ali exposto que ele está querendo a exceção. Então vamos lá. Excepcionalmente, as fundações públicas podem adotar personalidade de direito público e ser criada por lei, servidor público, cargo público, todas aquelas consequências que a gente já viu.
Sim, galera. No momento que a fundação pública adotar essa personalidade, ela vai ser considerada uma espécie de autarquia. Tamanha a sua semelhança, pessoal. Por isso que muitos doutrinadores chamam, como está aí no seu slide aí, né, no seu quadro interativo, tá aí, ó. Fundação pública é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Então, pessoal, fica aí a dica. A fundação pública, quando adota a personalidade de direito público, será uma espécie de autarquia, será uma fundação autárquica ou autarquia fundacional. E temos as autarquias, como diz o compadre Osho, né? Ordinárias. Temos autarquias ordinárias, galera, que são aquelas autarquias comuns, que já nasceram autarquias e têm as características comuns, que a gente falou na aula passada, né? No vídeo passado que está aí, aqui já está aqui no canal, quando a gente falou das personalidades jurídicas. Então, pessoal, é uma autarquia comum, tranquilo, com as peculiaridades comuns de uma autarquia. Não há nada de especial nela. Beleza? Show de bola! E aí chegamos, já que temos a autarquia ordinária, né? Temos também as autarquias em regime especial, galera. E aqui nós temos algumas classificações, tá? Dentro da classificação autarquia em regime especial, nós temos essas aqui, galera. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vou pegar com a amarela, que fica mais... Nós temos as agências reguladoras, que vem caindo de montão em concurso público. As agências executivas, inclusive foi o assunto, né, que eu propus também. A gente não vai aprofundar porque não foi o assunto que vocês escolheram, né? Mas a gente vai tratar daqueles pontos principais, a diferença entre as duas, tá? Os conselhos de fiscalização profissional, tá? São os conselhos regionais, CRM, né, CREF, COREM, né, CRA, todos esses conselhos aí são autarquias, tá? Que são conhecidas como conselhos de fiscalização profissional. E poucos conhecem essa aqui, galera. Essa aqui, ó, é a nata. Autarquias emergenciais, também chamadas de autarquia em fomento. São autarquias que, excepcionalmente, vão prestar serviços sociais. Nós vamos ver, pessoal, que existem dois exemplos. A SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. São autarquias que cuidam ali da questão social mesmo, né? Do desenvolvimento do Nordeste, como diz o nome, e da questão da preservação da Amazônia. Beleza, galera? Show de bola? Então tá aí para vocês. Essas são as autarquias em regime especial. Lógico, se for botar aqui um grau de importância, galera, sem sombra de dúvida e sem medo de ser feliz, o que mais cai é a agência reguladora. Pode ter certeza. Se for dar uma importância, lógico, a gente vai falar um pouquinho de todas, mas agências reguladoras, dentre as autarquias em regime especial, é a que mais cai. E por último, galera, temos os consórcios públicos. Consórcio já vem essa ideia de conjunto, né? Então, consórcio, pessoal, é quando dois ou mais entes federados, ou seja, os consórcios públicos, só podem acontecer com relação a entidades da direta. Não há consórcio público entre entidades da indireta. Beleza? Então, dois estados se juntam, a União e os estados, o que acontece mais são vários municípios se juntam para formar uma única pessoa jurídica que vai pertencer à indireta. Então, essas pessoas estão com um objetivo comum. Isso acontece muito com relação à educação, com relação à saúde. Então, dois entes se juntam e, através de uma única lei, e essa lei vai pertencer aos dois entes, vai se instaurar uma outra personalidade jurídica de maneira cooperada. Beleza? Show de bola? Mas a gente vai falar de cada uma separadamente, lógico, né? Aqui nosso material é completo, vamos falar de cada uma em slides diferentes. Aqui é só aquele panorama geralzão para você ter o teu caderno bonitinho aí para sua prova. Show de bola, galera? Vamos que vamos! Para cima! Olha aí, ó. Autarquias em regime especial, pessoal. A agência reguladora e a agência executiva. Diferenças aí no quadro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o apontador para ficar uma parada bacana. Apontador a laser. O negócio aqui é de verdade, né? Então tá lá, galera. Olha só. Agência reguladora, pessoal. Regular vem de fiscalizar. Então já anota aí, ó. Regular
é a mesma coisa que fiscalizar, controlar, beleza? As agências reguladoras, pessoal, são espécies de autarquias que são criadas especificamente para quê? Fiscalização da iniciativa privada, da atividade privada de interesse público, como diz a doutrina. O que é isso, professor? Atividade privada de interesse público. Volta para mim aqui, olha só. O que seria isso? Galera, olha só. Sempre quando você tem uma atividade privada e essa atividade ela visa a coletividade, é o que nós chamamos de atividade que é por uma empresa privada, mas tem interesse público. Você ainda não entendi. Olha só, Supervia. Supervia é uma empresa privada, não é? Que cuida das questões, dos transportes ferroviários, dos trens. Trem não tem uma pegada social? Não tem um interesse público? Pega o trem na hora do rush que você vai ver se tem ou não tem interesse público. Tenta pegar ali, ó. Central Japeri, professor já é craque nisso. Pega ali, ó. Central Japeri, 5 da tarde. Aí você vai ver se não tem ou não tem interesse público. Então, galera, olha só. Há uma pegada pública, mas é prestada por uma empresa privada, que é a Supervia. Então, veja bem. As agências reguladoras é um modo que o Estado achou para fiscalizar e ver se essas empresas privadas estão prestando um serviço de qualidade. Beleza? Então, através das agências reguladoras, o Estado fiscaliza essas pessoas jurídicas de direito privado, da iniciativa privada, que presta serviço público. Beleza? No caso de transporte terrestre, existe a AGETRANSP, Agência Nacional, Agência Reguladora de Transporte. Beleza? Agência Nacional de Transporte. Nacional não, Agência Reguladora, porque a AGETRANSP ela é estadual. A AGETRANSP e a AGENERSA. Então, Agência Reguladora de Transporte. Beleza, galera? Show de bola? Você que já viajou aí, Já passou pela estrada ali, principalmente ali na altura ali da linha vermelha, da Dutra, já viu uma placa ali, ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Olha aí, ó. Então, existe a Agência Nacional de Transporte, que é a AGETRANSP, que é estadual, e existe a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é uma agência reguladora nacional. Enfim, todas vão fiscalizar o serviço de transporte. Existe a Ancine, Quando todo filme brasileiro que você assiste está lá. Ancine. Por quê? Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Fiscaliza a questão cinema. Show de bola? Produções de filmes, enfim. Tá vendo aí, pessoal? Toda agência reguladora tem um campo de atuação. E é nisso que eu quero que vocês se prendam. Toda agência reguladora é uma autarquia. É uma autarquia que foi instituída para esse fim. Ou seja, a agência reguladora já nasceu agência reguladora. Por que eu estou dando ênfase nisso? Que é uma das principais diferenças entre a agência reguladora, entre as agências reguladoras e as agências executivas. Então vem para cá, galera. Enquanto a agência reguladora foi instituída para fiscalizar, a agência executiva ela não foi instituída para isso, galera. A agência executiva até então era uma autarquia ordinária ou uma fundação autárquica que tinha sua função normal, comum. E aí, pessoal, pelo fato de não estar atingindo a qualidade necessária, o Estado, através das pessoas jurídicas, podem aumentar a autonomia dessas autarquias ou dessas fundações. Então, veja bem, a agência executiva é uma qualificação, é um status, beleza? Uma autarquia, uma fundação pública de direito público que não está conseguindo chegar na qualidade necessária, tem a sua autonomia ampliada. Então, ela assume o status de agência executiva. Eu não estou instituindo uma outra pessoa. Eu simplesmente pego uma autarquia ou uma fundação pública de direito público que já existe e amplio a sua autonomia gerencial, administrativa, financeira. Beleza, galera? Então tá aí a primeira diferença. Quando eu falo de agência reguladora, eu estou instituindo uma nova pessoa jurídica. Quando eu falo agência executiva, não. Eu não estou instituindo ninguém. Simplesmente eu estou dando uma qualificação a uma autarquia ou a uma fundação autárquica que já existe. Pessoal, as agências reguladoras, por prestar esse serviço tão nobre, que é de fiscalizar a iniciativa privada, a empresa privada, de interesse público, enfim, que presta serviço público, elas possuem algumas características próprias.
como independência funcional. Lógico, né, pessoal? Pô, cria uma pessoa para fiscalizar a atividade privada de interesse público. Pô, tu acha que eu vou restringir ou falar, não, agência reguladora, você tem toda a independência de prestar esse serviço. No momento que o Poder Executivo cria a agência reguladora, galera, que o ente federativo cria, ela dá, ele no caso, né, o ente, ele dá plenos poderes, fala, ó, agência reguladora, você é uma autarquia independente, agora você que fiscaliza. Você responde e você atua de maneira independente de mim. Então, galera, a agência reguladora atua de maneira independente do Poder Executivo. Beleza? Show de bola? Para poder exercer o quê? A sua fiscalização. Por isso que elas têm aí a prerrogativa, né, o poder de editar normas. Eu não estou falando que a agência reguladora edita leis, edita normas de cunho técnico. Exemplo, resolução da Anvisa. Não é uma lei, não foi o Poder Legislativo que fez, mas é uma resolução que todos devem obediência e tem o quê? Uma matéria técnica. Porque a agência reguladora é técnica, trata daquele assunto específico. No caso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Beleza? Show de bola, tá aí para vocês. Já a agência executiva, pessoal, ela ganha uma qualificação, ela ganha um status mediante um contrato de gestão. Então, o presidente da República olha para aquela pessoa e fala, aquela pessoa jurídica fala, aquela pessoa não está atingindo a qualidade que deve atingir. Então vamos fazer o seguinte, vamos ampliar a sua autonomia, porque de repente, dando um pouquinho mais de poder, ela consiga chegar ao seu objetivo. Então a ideia é essa, beleza? Então, o presidente da República celebra com essas pessoas um contrato de gestão, e aí depois ele edita um decreto, e esse decreto é que dá a qualificação para uma autarquia ou uma fundação autárquica de agência executiva. Então, pessoal, principais características. Agência reguladora, instituída por lei, tem uma independência funcional, edita normas de cunho técnico. A agência executiva, não estou instituindo ninguém. Eu estou dando uma qualidade a uma autarquia ou uma fundação pública que já existe, uma fundação pública de direito público. A agência reguladora só pode ser autarquia. A agência executiva pode ser autarquia ou fundação autárquica. Um outro ponto, galera. Só existe agência executiva em âmbito federal. Por isso que eu pontuei aqui, ó. Você deve ter visto isso. Não passou. Você é concurseiro safo. Não passou despercebido que eu não botei decreto regulamentar. Eu botei decreto presidencial. Eu especifiquei. Por quê, galera? Porque só existe agência reguladora em âmbito federal. E quem edita decreto em âmbito federal é o chefe do executivo em âmbito federal, que é quem? O presidente da República. Então não há que se falar em agência executiva em âmbito estadual, municipal, distrital. Somente em âmbito federal. Por isso o decreto é presidencial. Beleza? Já a agência reguladora, não há restrição, pode existir em qualquer ente da federação. Beleza? Show de bola, galera! Vamos adiante. Conselho de Fiscalização Profissional, os famosos conselhos de classe. Beleza, galera? É o CRM, é o Corem, é o CREA, né? Todas essas pessoas aí são um Conselho de Fiscalização Profissional. São pessoas jurídicas na qualidade de autarquias, ou seja, pertence à administração indireta. Elas têm uma peculiaridade porque elas têm lei orgânica própria. Vai haver uma lei que vai trazer toda a organização desses conselhos de classe. Tanto que quando você faz prova pro conselho de classe, sempre está lá, legislação específica. Eles têm uma legislação específica, beleza? E isso aí, o STF já bateu o martelo e fala que não é inconstitucional, beleza? É constitucional, tendo em vista as atividades que eles prestam. E que atividade é essa, professor? Atividade de fiscalização das atividades profissionais. Então, por exemplo, fiscalização da parte de medicina, né, da enfermagem, que é o Corem, enfim, a administração. Ou seja, existem várias entidades, vários conselhos que vão fiscalizar um conjunto de profissionais em específico. Cuidado! Professor, eu sei que você pensou, eu sei, professor tem esse dote premonitório, né?
Olha só, galera. Você deve ter pensado na OAB, sim ou não? Que eu tô falando aqui de entidade profissional. Sim, galera, com certeza pensou. A OAB, pessoal, até o último julgado do STF, ele não é ente pertencente à administração pública. A explicação é a seguinte: a OAB, ela não realiza atividades próprias de autarquia. Porque, pessoal, olha só, quando você é uma autarquia, quando você é uma pessoa jurídica pertencente à indireta, você tem ali um conjunto de características a se cumprir. Tem que ser criada por lei, tem que prestar atividade típica de Estado. E a OAB, ela tem uma independência na sua atividade. Não que os conselhos também não tenham, mas os conselhos eles se prendem a algumas características pertencentes à administração pública. Já a OAB não, a OAB atua de maneira totalmente independente. Sem sombra de dúvidas, a OAB é uma entidade, né? É uma estrutura, só que é uma estrutura que nós chamamos de sui generis. Ela exerce atividades diversas, atividades de maneira distinta, atividades específicas. Então, galera, para a sua prova, você vai marcar aqui: OAB não é ente da administração pública. OAB não é autarquia. Embora haja, isso aí é uma discussão muito grande, mas as provas vêm se posicionando dessa forma, tá? Eu estava analisando questões desse ano, inclusive da Sebrasp, né? FGV Sebrasp também. E a Sebrasp cobrou uma questão dessa esse ano, foi no ano passado, 2023, e ela considerou a OAB como uma entidade que não pertence à administração indireta. Então é nisso que você vai se prender, tá? Se desprenda desse negócio de discussão doutrinária, porque isso não importa a você. O que importa é marcar lá a opção certa ou marcar certo e errado em caso de Sebrasp. Então a OAB não pertence à administração pública, tá? É uma entidade sui generis, né? Como diz a doutrina, né? É uma coisa, porque não se encaixa em nenhuma entidade da indireta, nem da direta, logicamente. Beleza, galera? Então tá aí para vocês. A OAB não entra nessa questão de conselho de fiscalização profissional. Beleza? Show de bola. Galera, uma peculiaridade que ainda é discutível e existe uma divergência. Pessoal, nós vimos que a autarquia, toda autarquia é pessoa jurídica de direito público, né? Tem lá os servidores públicos e são estatutários. Galera, os conselhos de fiscalização profissional, embora sejam autarquias, eles adotam regime seletista. Galera, aqui há uma discussão muito grande, você não vai se meter em discussão. Se a tua prova perguntar, em regra, a autarquia é direito público e adota o regime estatutário para pessoal? Sim, o seu pessoal, seus servidores são estatutários. Acabou. Agora, se a tua prova quiser cobrar exceção, ela vai entrar no mérito. Ela vai falar o seguinte, embora as autarquias, em regra, adotem regime jurídico de direito público e, né, consequentemente, o regime estatutário, os conselhos de fiscalização profissional adotam um regime seletista. Certo? Ele contextualizou tudo. É assim que vai na sua prova, tá? Então, isso aqui é exceção, inclusive uma exceção que está muito em discussão. Porque, como eu falei, pessoal, eles falaram o seguinte: se eu transferir todas as características de uma autarquia para cá, tal como ser estatutário, os conselhos de fiscalização perdem um pouco da sua autonomia. Porque, por exemplo, eles fiscalizam as atividades profissionais baseado em uma lei orgânica própria deles. Então, pensa o seguinte: se eu falar que eles são estatutários, eles vão ter que se prender a, por exemplo, ao PAD, né, que vem nos estatutos, a sindicância, daqueles moldes ali. Então, para não perder um pouco da sua autonomia de fiscalização, que para isso que eles servem, ainda se aceita, né? Ainda se aceita essa questão deles adotarem o regime seletista, beleza? Porque eles têm uma lei orgânica própria. Mas enfim, não é coisa que você tem que se prender, tá? Então, o que você tem que guardar para sua prova é que esses conselhos são seletistas, adotam um regime de pessoal seletista. E para fechar aqui, pessoal, as autarquias em regime especial, temos as autarquias emergenciais ou autarquias de fomento. Ou, como algumas provas já falaram, vou até botar aqui, é até bom te ressaltar, algumas provas já botaram isso, provas mais aprofundadas, concordo, né? Provas mais rebuscadas. Chamou essas agências essas autarquias, né, de autarquias em
stricto sensu. Mas isso aqui é uma expressão muito difícil de cair, tá? O que cai mais... Na verdade, esse tipo de autarquia já é difícil pra caramba de cair, tá? Mas se cair, geralmente eles cobram ou autarquias emergenciais, né? Ou autarquias de fomento. Só botar aqui, né? Que tá no plural ali, né? Autarquias emergenciais ou autarquias de fomento. São autarquias, pessoal, que excepcionalmente prestam serviço social, como a gente falou nesse curso, né? Dessa aula. Que é, por exemplo, a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tá? São autarquias que prestam serviço social. Só isso que você precisa saber. Como é que pode cair na sua prova? Pode cair assim, ó. Embora as autarquias desempenhem atividade típica de Estado, em algumas situações emergenciais, as autarquias poderão exercer serviços sociais, como, por exemplo, Sudene e Sudam. Certo? Beleza? Ou pode, como já vi prova, cair de maneira direta, falar assim, ó. As autarquias poderão exercer serviços sociais? Sim, através das autarquias emergenciais. Show de bola? Beleza? Então tá aí para vocês, galera. E para fechar as principais espécies de autarquia, vamos falar dos consórcios públicos. Galera, como eu falei para vocês, a lei que regulamenta os consórcios públicos é a Lei 11.107 de 2005. É como eu falei, aqui o nosso conteúdo ele é abrangente. Não tem como eu fechar e começar a falar para você aqui da lei. Não. Se o seu concurso cai a lei, leia a lei com atenção. Não é uma lei muito grande, é uma lei bem tranquila. Leia com atenção as suas peculiaridades. Se o seu concurso não cobra a lei, foca nos pontos principais. Então aqui, pessoal, falando os focos principais, vai servir tanto para aqueles concursos que cobram expressamente no edital a lei, quanto aqueles que não cobram. Beleza? Então, pessoal, o que você tem que saber aqui, ó? Os consórcios públicos, eles podem adotar as duas personalidades, tá? O que interessa para mim é quando o consórcio público adota a personalidade de direito público, porque a autarquia é direito o quê? Público. Então, o que vem a ser consórcio público? É a união cooperada de dois ou mais entes federados. Logicamente, pessoal, com um único objetivo, né? Por exemplo, o município, né, de Belfor Roxo vai fazer uma cooperação com o município de Mesquita, por exemplo. Os dois vão criar uma pessoa jurídica para fiscalizar a questão da saúde nesses municípios. Então, eles se unem, né, conjuntamente, e eles conjuntamente editam uma lei que vai criar uma outra pessoa para cuidar desses assuntos. Essa pessoa criada é o que nós chamamos de consórcio público. Beleza? E, em se tratando de pessoa criada, se ela for de direito público, ela vai ser um consórcio público na espécie associação pública, que é o que interessa pra gente. Então, veja bem, galera. Os consórcios públicos serão autarquias quando adotarem personalidade de direito público. E aí são chamados, pela própria lei, de associações públicas ou pela doutrina, que chama autarquias interfederativas, porque são várias, dois ou mais entes federados que vão ali, né, criar essa autarquia, ou plurifederativa pelo mesmo motivo. Interfederativo quer dizer que são federações diversas, né? Porque quando a gente fala intermunicipal, quer dizer, são questões que vão fora do município, né? Você que pega ônibus aí para Nova Iguaçu, você que é do Rio de Janeiro, pega para Nova Iguaçu, Nilópolis, a passagem é mais cara, aí você fala, porque é uma viagem intermunicipal. Por quê? É de um município para o outro. Por isso, interfederativos, que é de uma federação para a outra. E plurifederativo, você aprende no português, que é a palavra pluri, dá a ideia de várias, daí vem um plural. Então, são várias pessoas, duas ou mais já é pluri, e aí entra esse nome para essas autarquias. Beleza? Para a sua prova, só saber que o consórcio público pode ser, sim, uma espécie de autarquia, se adotar a personalidade de direito público, e também é importante saber o nome desses consórcios públicos quando adotam a personalidade de direito público. São chamados de associações públicas, autarquias interfederativas ou autarquias plurifederativas. Show de bola? Beleza? Então, galera, já que vimos todas as espécies de autarquias, vamos botar em prática? Vamos manobrar? Vem que vem! Daquele jeito, exercícios de
Fixação, tá ligado? Vem que vem, galera. Number one, vambora. Já com o pé na porta, FGV, questão de auditor, ano passado, hein? Ó, fresquinho. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá, ó. As recentes chuvas geraram grande impacto em um conjunto de municípios de um estado. Em resposta à crise, os prefeitos se organizaram, os prefeitos se organizaram. Então, vários municípios se organizaram. Olha aí a luz vermelha acendendo na cabecinha de vocês. Para gerenciar conjuntamente, de maneira cooperativa, recursos emergenciais voltados à realização de obras de longo prazo em encostas e em modernos sistemas de escoamento de água, de forma a evitar futuros desastres. A organização que apresenta o desenho institucional adequado ao gerenciamento conjunto pelos municípios é, galera, sem medo de ser feliz, né? Consórcio público, galera. Porque a questão deixa claro que os prefeitos se o quê? Se organizaram. O chefe do executivo, respondendo pelo município, se organizou. Então, estamos diante dos consórcios públicos. Veja que a questão trouxe somente a parte conceitual. Tá vendo? Ele não adentrou a lei, simplesmente a parte conceitual. E aí fica fácil você marcar gabarito letra C de classificado. Beleza? Olha aí, ó. Questão 2. Olha lá, pessoal. Os conselhos profissionais, ou seja, Conselho de Fiscalização Profissional, são criados por lei. Sim, são autarquias criadas por lei, né? Possuem personalidade de direito público. Opa, desculpa, pessoal, deixa eu voltar aqui. Beleza. Deixa eu ver se tá... Só aqui. Ah, tá aqui, beleza. Show de bola. Vamos lá. Então, possuem personalidade de direito público, galera. Lógico, né? São pessoas jurídicas de direito público. Beleza. Exercem atividades tipicamente públicas. Sim, pessoal. É autarquia, né? Qual seja a fiscalização do exercício profissional, que é a principal atividade, bem como são dotadas de poder de polícia e poder arrecadador. Poder de polícia porque eles fiscalizam, né, galera? Eles limitam a liberdade individual em prol da coletividade. Beleza? Nesse contexto, em tema de regime jurídico desses conselhos profissionais, tem que tem natureza jurídica de autarquias especiais, vimos isso. De acordo com o STF, é correto afirmar que, galera, isso aqui é uma decisão jurisprudencial, mas você pode matar por eliminação. Mas, galera, olha só. Lembra que a gente comentou que os conselhos de fiscalização profissional possuem leis orgânicas que vão trazer a organização e o funcionamento das suas atividades? Tais como um mandato de seus dirigentes, né? A forma que eles aprovam uma decisão, tudo isso, o orçamento, né? Como é o colegiado deles, qual é o quórum, tudo isso a lei orgânica vai dizer para vocês. Aí depende de cada conselho. Mas uma coisa é certa, pessoal. O conselho possui atividades peculiares, atividades específicas. E uma dessas atividades é não estar atrelada ao que nós chamamos de regime de precatório. Pessoal, o que é precatório, hein? Precatório, que eu chamo carinhosamente de purgatório, né? Purgatório é aquele, né? É aquele ínterim entre o céu e o inferno, é isso? Você tá ali, ó, purgatório, tá? Decidindo para onde vai. Então, galera, olha só. Precatório é tipo isso. Você fica em uma fila de espera, aguardando receber quando você ganha na justiça uma ação contra o Estado. Então, por exemplo, você entrou na justiça contra um servidor público, né? Enfim, contra a entidade, né? Um servidor público te feriu sua moral, você foi lá e pediu danos morais e processou o Estado, né? O poder público. Logicamente, você sabe que esse poder público depois cobra do servidor, mas a ação é destinada ao poder público, a quem tem personalidade jurídica. E aí você vai receber? Vai, mas senta na cadeira e espera. Pegue seu banquinho, né? Saia de mansinho, senta ali e espera chegar a sua vez, né? Daqui a uns 20, 30 anos, de repente, alguém da sua família vai ser feliz. Beleza, galera? Ou seja, você ganha na justiça em uma entidade pertencente à administração, você vai entrar na fila de espera, que é o famoso precatório. O STF, em decisão, falou que, cara, não tem como botar... Da mesma forma que não tem como eu restringir
ali, né, trazer o conselho de classe para cá e tentar instituir um estatuto igual a uma autarquia comum, eu também não posso obrigá-lo a estar ligado aí ao regime de precatório, porque eu vou estar restringindo, por exemplo, a sua atividade arrecadadora, a sua atividade aí decisória. Beleza, galera? Então, para a sua prova, o STF decidiu que os conselhos de fiscalização profissional, os conselhos de fiscalização profissionais não se sujeitam ao regime de precatório, que está lá no artigo 100 da Constituição. Beleza? Então tá aí, galera. Olha só. Com isso fica fácil, né? A gente já sabe julgado, fica fácil a gente marcar a letra D. Não se aplica o regime dos precatórios para os pagamentos de dívidas decorrentes de decisão judicial, em se tratando ali dos conselhos de classe. Beleza? Show de bola, galera. Mas vamos ver qual é o erro das outras. Vamos lá, pegar aqui o vermelho. Não se submete ao controle do Tribunal de Contas? Não, pessoal. Claro que se submete. Por quê? O Tribunal de Contas, ele tem essa atividade fim de fiscalizar, fazer ali a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, é uma atividade típica ao Tribunal de Contas, que ele faz em toda a administração. Então, se submete, sim. Então, tá errado. Não se aplica a obrigatoriedade de concurso público? Claro, pô! O conselho de classe pertence à administração pública. E o artigo 37, segundo, fala: para ingressar em cargo ou emprego público, tem que ter aprovação prévia em concurso público. Então, tá errado. Não se aplica ao teto de remuneração dos servidores, não tem autonomia financeira e orçamentária. Galera, se aplica e eles têm autonomia financeira e orçamentária. Claro que se aplica. O teto remuneratório, pessoal, se aplica a toda a administração pública, a todo o Estado, a todos os poderes. Beleza? Você está na administração pública, você está sujeito ao teto remuneratório. Existe um teto, né, que no Serviço Federal é o que ganha o ministro do Supremo, né? Existe um teto, existe o teto também do regime geral da Previdência, não é isso? Eu nem sei em quanto tá, acho que tá mais de 6 mil, 7 mil. Então, quer dizer, existe um teto que você pode ganhar até ali. Beleza? Esse teto é para toda a administração. Show de bola! Então tá aí para vocês. E a letra E fala que integram a administração direta? Não, integram a administração indireta, já vimos que é uma espécie de autarquia. Isso aqui tá certo, submete a controle do Tribunal de Contas. O erro é falar que se integram a direta. Beleza, galera? Number 3, vambora! Deixa eu pegar aqui a canetinha, marcar texto, vambora. Olha lá, galera. Determinada agência reguladora celebrou o contrato administrativo com a empresa prestador de serviço contínuo em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Beleza? João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora. Ou seja, agência reguladora, vamos acertar aí o meu pagamento, pô. Vocês não pagaram verbas trabalhistas. Acerta aí, ó. Beleza? Tipo isso. Aí ele fala aqui, com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Pessoal, a agência reguladora é entidade da administração pública indireta? Sim, não vimos que é uma espécie de autarquia? E não é considerado uma autarquia em regime especial? Sim. Gabarito, letra nada, né? Gabarito certo. Professor, então não precisava ler nada do enunciado. Galera, bem-vindo ao concurso público. Logicamente que essa questão, por ser do Sebrasp, é um enunciado que vale para várias assertivas. Geralmente ele fala assim, ele põe enunciado e fala assim, julgue os itens a seguir. Atrás vários itens relacionados a esse enunciado. Logicamente que para esse enunciado, não precisava você ler todo aquele texto bonitinho ali em cima, né? Só em saber que a agência reguladora é uma autarquia, você sabe que ela pertence à indireta. E, pelo nosso estudo aí, pelo nosso acompanhamento, nós sabemos que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Beleza? Então, gabarito certo. Number 4. Olha lá, pessoal. No que concerne a organização, no que se refere, né? A organização administrativa do Estado, julgue o item subsecutivo. Olha lá. A agência reguladora é uma característica específica.
Pessoal, vou marcar isso aqui, tá? É uma categoria específica de pessoa jurídica. Beleza. Aí ele continua. Integrante da administração indireta. Pessoal, integrante da indireta, ok. É integrante da indireta. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. É integrante da indireta, ok. Que assim como as autarquias e fundações, é dotada de autonomia de gestão? Sim. Disponibilidade de recursos próprios? Sim, galera, porque uma autarquia é uma fundação comum. O erro está em falar que ela é uma categoria específica de pessoa jurídica. Sabe o que a questão quis dizer para você aqui? Aqueles principais erros que eu apontei para você. Pessoal, as autarquias, elas são pessoas instituídas por lei, são criadas por lei. As agências executivas não são instituídas. Não é uma categoria específica, não. É uma pessoa jurídica que recebeu uma qualificação. Então, quando ele fala de categoria específica, é como se ele estivesse falando para você que a agência executiva foi instituída. Não, não, não. A agência executiva é uma qualificação dada, galera. Então, não é uma categoria específica, e sim uma qualificação. Olha aí, ó. Esse é o importante, esse é o intuito das questões. Conhecer algumas nomenclaturas aí específicas de banco, beleza? Então, gabarito errado por esse ponto. Com isso, galera, chegamos ao fim de mais uma Terça com Prof, né? Essa Terça com Prof foi longa, né? Ó, quase 50 minutos. Mas, galera, foi necessário porque a gente pontuou várias especificidades sobre as autarquias. Espero que tenham gostado. Não deixa aqui de se inscrever no canal, de curtir, dar aquele comentário, que isso ajuda muito no engajamento do nosso vídeo, né, galera? E vai ser divulgado aí para várias pessoas que estejam estudando, que estejam, né, com o mesmo objetivo que você. Então, galera, fico por aqui. Até a próxima Terças com Prof. Tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.